Falar sobre os jogos das apostas online, os bets, porque está suspenso em todo o território nacional a publicidade desses jogos destinada a crianças e adolescentes. A decisão é do governo federal. Por isso que eu vou trazer novamente aqui ao vivo agora o Leandro Santiago, para que ele possa explicar para a gente o que acontece em caso de descumprimento, por exemplo, dessa medida e as pessoas continuem ainda fazendo a propaganda, né, propagando inclusive essas bets. Nesse caso, Wilson, pode dar multa aí para quem insistir em fazer esse tipo de publicidade direcionada aí para crianças e adolescentes. Mas quem pode falar mais sobre isso? Doutor Lucas Pino está aqui com a gente, advogado. Doutor, boa tarde. O que significa essa decisão na prática? Explica para a gente, contextualiza para nós. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. No final do ano passado, foi publicada uma lei que tornou lícito a questão das apostas de cota fixa em nosso país, as chamadas bets, apostas esportivas. Depois disso, foram identificadas algumas problemáticas por alguns agentes e eles entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. São as ações 7.721 e a ação 7.723, uma da Confederação Nacional do Comércio e outra protagonizada pelo Partido Solidariedade. O que é que aconteceu? O ministro Luiz Fux, ao se deparar com o julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade que estão previstas para acontecer até o final do primeiro semestre de 2025, ele identificou dois pontos mais sensíveis. Primeiro, essa questão do marketing direcionado a crianças e adolescentes e também o uso do cartão de Bolsa Família que estava sendo utilizado, além de outros benefícios assistenciais para a sobrevivência da família e daqueles beneficiários que estavam utilizando esse dinheiro para efetivar o pagamento de apostas esportivas online. Então, quando ele identificou isso, ele determinou o cumprimento de uma portaria do Ministério da Fazenda, que estava prevista para ser inaugurada em 1º de janeiro de 2025, de forma imediata. Então, assim, a partir de hoje, aquele site de aposta ou aquela agência que permitir a utilização do marketing direcionado para crianças e adolescentes, que eu posso dar exemplo, quando você utiliza um influenciador menor de 18 anos, você está direcionando esse tipo de propaganda para o público infantil, para o público adolescente. Então, quando isso ocorre, a partir de agora, o governo federal, então, já adotando essa medida liminar que foi aplicada, ele pode estar realizando a imposição de uma multa diária, certo? Acho que o valor, acredito que esteja em R$50 mil para aquele site de aposta que violar esse tipo de determinação. E quem vai fiscalizar isso? O próprio governo federal, através do Ministério da Fazenda. Agora, como é que fica a situação? Da Secretaria Nacional do Comércio. Sim. E como é que fica, por exemplo, a situação? A gente tem outros lugares que crianças costumam, por exemplo, assistir. Por exemplo, futebol, onde você tem publicidade de bets, times de futebol da Série A que tem publicidade de bet. Essas são lacunas que ainda não foram preenchidas, né? Perfeito. Existem lacunas, ou seja, no consumo da televisão dos menores que ainda não foram preenchidos, como é o caso dos estádios de futebol, onde existe a publicidade ostensiva das apostas esportivas. Todavia, nesse primeiro momento, é só a propaganda direcionada, ou seja, aquele exemplo que eu citei de você contratar alguém menor de idade para fazer propaganda, então certamente você está seduzindo o menor para que acha esse contexto normal e tenta ingressar no mundo das apostas esportivas. Muito bem, obrigado pelas informações. Começamos com o doutor Lucas Pino, que trouxe as informações exatamente sobre isso. É isso, né, Wilson? A gente sabe do estrago que as apostas podem fazer. A gente teve agora a Operação Game Over, que foi sobre apostas e sobre aqueles jogos online de azar. Então, tudo vai ser conduzido agora. A gente tem 1º de janeiro agora uma regulamentação ainda maior e ver o que vai acontecer para estancar essa sangria, porque a gente tem vários casos aí, aqui em Alagoas também, de pessoas que infelizmente perderam tudo por causa desses jogos. Volto com você.